Uma menina saiu chorando do banheiro, e a mãe descobriu algo suspeito. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O apito soou, e o campinho de futebol infantil se encheu de animação numa tarde ensolarada de sábado. Na arquibancada improvisada, os pais se apertavam uns contra os outros, vibrando e gritando palavras de incentivo. Os gritos de "vai", "passa a bola" e "isso mesmo" se misturavam ao ritmo dos tambores batucados, fora de compasso, mas cheios de entusiasmo, por alguns meninos. No meio daquela multidão, Renata, uma mãe jovem de porte esguio e cabelo preso, ainda não havia conseguido encontrar um lugar fixo para se sentar. Tinha uma garrafinha de água na mão e os olhos vasculhavam o campo em busca da filha. Cláudia, de 8 anos, que acabara de ser escalada como titular na partida amistosa daquele dia. "Cadê a Cláudia?" murmurou Renata. "Deve ter ido ao banheiro", disse Carmen Ribeiro, uma mãe brasileira de óculos escuros, enquanto puxava a barra do vestido para se proteger do sol. "Aquele banheiro provisório tá em reforma, minha filha também teve que sair correndo procurando um canto." Renata franziu a testa. Ela sabia que o banheiro público estava interditado por transbordamento. Mas ainda havia o setor técnico, nos fundos do campo, onde ficavam os equipamentos de iluminação e ferramentas de manutenção. Aquele lugar era a área restrita. Enquanto isso, nos fundos do campo, Cláudia caminhava de mansinho em direção a um galpão coberto com telhas de zinco, as paredes manchadas de tons acinzentados e marcas de umidade. Na porta, havia uma placa escrita "Área Técnica Proibido Entrar". O cadeado já estava quebrado há tempos. A menina olhou em volta, hesitou um pouco, depois empurrou a porta e entrou. Eca! Cláudia tapou o nariz, fazendo careta. No canto escuro, um ventilador industrial velho permanecia desligado. A menina se esgueirou entre cabos, ia virar à direita procurando um lugar, quando seus olhos pararam num objeto preto estranho na parede à esquerda. "O que é isso?" sussurrou, aproximando-se. Era um objeto pequeno, preto, colado na parede com fita adesiva. Redondo como o olho de um robô de brinquedo. Cláudia inclinou a cabeça. Sua mão se esticou, puxando devagar a fita adesiva. Bum! A porta atrás dela se escancarou. Um homem alto, de ombros largos, vestindo camiseta esportiva, entrou. Os olhos dele arregalados, um boné de beisebol escondia metade da testa. "O que diabos você tá fazendo aqui?" rosnou ele. Cláudia se assustou e deixou cair o objeto preto no chão. "Eu só vi isso aqui", murmurou. O homem avançou, reconheceu o que tinha caído e se abaixou rapidamente para pegar. Cláudia foi mais rápida e se adiantou. "Me dá isso aqui", gritou ele, puxando com força. Cláudia segurou firme. "Não. Eu que achei." Pá! Uma garrafa de água foi arremessada ao chão de cimento, bem ao lado do pé de Cláudia, espirrando água por todo lado. Assustada, ela deu um passo para trás, tropeçou num rolo de fio grosso e caiu de costas. O vestido se rasgou na lateral, os joelhos ralados. O objeto preto rolou pelo chão. O homem tentou pegar mais uma vez, mas Cláudia o agarrou de volta, se levantou com dificuldade e correu para fora. Um grito agudo ecoou pelo campo, fazendo algumas pessoas virarem o rosto. Cláudia atravessava os grupos de pais aos prantos, o cabelo desgrenhado, os olhos cheios de pavor. Seu vestido trazia um rasgo longo. Renata a viu e correu até ela. "Cláudia! O que aconteceu?" Tinha um moço. Ele jogou água, me empurrou, tentou pegar o aparelhinho, mas eu consegui segurar." "Do que você tá falando?" Uma voz masculina surgiu da multidão. Bruno, o treinador do time Colégio do Norte, um homem de mais de 40 anos, alto, com barba cheia, surgiu, rosto vermelho e ainda segurando uma garrafa d'água vazia. Os pais ao redor recuaram instintivamente. "Foi você que empurrou minha filha?" encarou Renata. "Esse aparelho." Cláudia estendeu a mão, tremendo. Renata pegou, os olhos se arregalaram. Era um dispositivo pequeno como um punho, da marca Orvix X12, um modelo de mini câmera profissional capaz de filmar por 12 horas ininterruptas. Isso não é brinquedo. É um equipamento de vigilância", disse Renata. Bruno deu de ombros, forçando um sorriso. "Eu não sei. Vai ver, a menina achou alguma coisa caída no chão e criou história. Eu só fui na área técnica procurar uma caixa de bolas. Quem mandou criança entrar lá? Você jogou a garrafa de água no chão, bem perto da minha filha. A roupa dela rasgou. Os joelhos sangrando.
gritou Renata. Pode ter caído sozinha. Eu nem encostei nela. Bruno se virou para Carmen Ribeiro, buscando apoio. Carmen, você viu alguma coisa? Sinceramente, eu não vi nada. Carmen desviou o olhar de Renata. Eu tava ocupada com a Lúcia. Eu não tô mentindo. Gritou Cláudia, chorando. Ele ficou bravo. Jogou a água, quis pegar o aparelhinho. Renata olhou para a filha, depois para os pais ao redor. Mas todos pareciam evitar seu olhar. Alguns já puxavam seus filhos para longe, cochichando algo entre si. Então quer dizer que... Bruno cruzou os braços. Você vai me acusar? Por causa de uma camerazinha que alguém deixou cair? Numa área restrita. Renata mordeu os lábios, sem responder. Segurou firme a mão de Cláudia. De volta ao carro, Renata acomodou a filha no banco de trás, limpando os arranhões com álcool antisséptico. Cláudia fez uma careta, os lábios comprimidos. Tá doendo muito? Tô com medo, mãe. Renata suspirou, pegou o celular e tirou uma foto do aparelho. Mandou a imagem para um conhecido antigo. Sérgio, técnico em eletrônica que agora trabalhava numa emissora local. Renata. Você reconhece esse equipamento? 1 minuto depois, ele respondeu. Sérgio. Orvix 12. Linha profissional. Não é vendido em loja comum. Feito para gravações secretas. Renata ficou imóvel. Cláudia, você tem certeza de onde achou isso? Tava colado na parede com fita preta, perto da tomada. Como se alguém tivesse escondido. Renata olhou fixamente para o pequeno objeto preto em sua mão. Lá no fundo, algo fez sua espinha gelar. Noutro canto do campo, Bruno conversava baixinho com 3 pais. Aquela mulher adora exagerar. Primeiro dia e já quer confusão, comentou um deles, Eduardo, pai do atacante do Colégio do Norte. Mas aquela câmera. Isso é grave, disse outro, Francisco, hesitante. Bruno baixou a voz. Olha, as crianças vivem se metendo onde não devem, fazendo besteira. Vocês não viram que quase tivemos que parar o jogo? Não deixem uma acusação sem prova estragar o nome do nosso time. Fui eu que levei esse time a 2 títulos da cidade. Os 3 homens assentiram devagar, olhares vagos. Uma vitória ainda pesava mais do que uma denúncia sem gravação. Naquela noite, no apartamento do 3º andar na Praça Verde, Renata permanecia sentada à mesa, girando a câmera entre os dedos. Cláudia já dormia. O medo e o cansaço a derrubaram rápido. Mas o coração de Renata não encontrava paz. O telefone tocou. Era Sérgio. Dei uma olhada pelas fotos. O cartão de memória desse modelo aguenta até 10 horas de vídeo contínuo. Você ainda está com ele? Sim. Eu nem tentei abrir. Traz aqui amanhã para eu ver. Mas Renata, fica atenta. Se alguém colocou isso num lugar onde criança troca de roupa, perto de banheiro improvisado, na área técnica, com certeza não é brincadeira. Renata apertou o aparelho nas mãos. Do lado de fora da janela, a cidade seguia iluminada. Mas para ela, a escuridão já começava a rastejar sobre o campo, aquele que antes fora o lugar mais seguro para sua filha. Na manhã de domingo, Renata vestiu camisa branca, prendeu os cabelos no alto e levou Cláudia ao escritório da comissão organizadora do torneio. Não usava maquiagem, mas os olhos brilhavam com firmeza. Cláudia, de vestido longo para esconder os machucados, andava colada à mãe como uma gatinha buscando sombra. Sentado atrás de uma mesa de madeira antiga estava o Sr. Luiz Andrade, coordenador principal do torneio. Um homem de cabelos grisalhos, voz grave e olhar que não largava o relógio. Bom dia. Sou mãe da Cláudia Soares. Vim relatar o que aconteceu ontem no campo auxiliar, disse Renata, colocando a câmera sobre a mesa. Luiz arqueou as sobrancelhas. A senhora é quem causou um certo alvoroço ontem à tarde. Alvoroço? Minha filha foi ameaçada, empurrada e voltou para casa com um equipamento de filmagem escondida. Eu não chamo isso de alvoroço, respondeu Renata com firmeza. Luiz suspirou. Eu entendo. Mas, para deixar claro, isso é um assunto sério e não podemos agir com base em emoções. Eu não estou pedindo emoção. Estou exigindo ação. Muito bem. Então vamos ouvir as partes envolvidas. Ele fez um sinal, e Bruno entrou pela porta lateral. Usava o mesmo agasalho esportivo com o logo do Colégio do Norte. Acenou com a cabeça para Renata, como se estivessem em uma reunião de pais. Luiz falou com seriedade.
Treinador Bruno, a senhora Renata alega que ontem o senhor agiu com violência contra uma criança e tentou arrancar um equipamento de filmagem. Bruno cruzou os braços e inclinou a cabeça. Eu não encostei na menina. Entrei na área técnica, vi a Cláudia lá e ela saiu correndo, assustada. Só falei alto porque ela não deveria estar ali. Essa câmera. Nunca vi. Renata interrompeu. Minha filha voltou com o vestido rasgado, o joelho ralado e esse aparelho aqui, uma câmera Orvic X12. Como o senhor explica isso? Bruno deu de ombros. Vai ver, alguém derrubou. Ou a própria menina inventou coisa. Criança tem imaginação fértil. Luiz franziu o senho e se virou para Cláudia. Cláudia, você pode contar o que aconteceu? Cláudia segurou a mão da mãe, a voz tão baixa quanto o vento. Eu fui para a área técnica porque o banheiro estava fechado. Vi esse negócio colado na parede. Quando tirei, o tio Bruno entrou, ficou bravo, gritou muito alto, jogou a garrafinha e me fez cair. Bruno riu com desdém. Com todo o respeito, senhor Luiz, não posso ser acusado com base no relato de uma criança de 8 anos assustada. Eu não tinha câmera nenhuma, não cometi nenhuma infração. Luiz recostou-se na cadeira, soltando um longo suspiro. Sem testemunhas diretas e sem uma análise técnica do equipamento, a comissão, por ora, não tomará nenhuma decisão. Precisamos averiguar melhor. Como é? Exclamou Renata, surpresa. Aquilo não é um brinquedo. E minha filha está emocionalmente abalada. Bruno interrompeu. Já treinei 7 equipes infantis e nunca houve reclamações. Se acharem necessário, chamem a polícia. Mas fazer escândalo no meio do campo não ajuda ninguém. Luiz levantou a mão. Peço que os dois lados mantenham a calma. E por ora, senhora Renata, pedimos que não espalhe o caso enquanto não houver uma conclusão oficial. Renata levantou-se de súbito. Eu não preciso da permissão de vocês para proteger minha filha. Cláudia segurou a barra da saia da mãe, os olhos marejados. Do lado de fora do escritório da comissão organizadora, Carmen Ribeiro, mãe de Lúcia, esperava. Ela se aproximou de Renata com um olhar apreensivo. Renata, eu sei que você está preocupada com a Cláudia. Mas você precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Minha filha é a vítima aqui. O Bruno tem muitos contatos. Ele já foi elogiado pela seleção da cidade. Se não houver provas concretas, isso pode se voltar contra você. Você mesma disse se. Eu tenho provas. Carmen Ribeiro baixou os olhos. Só estou te dizendo como alguém que já viu outras mães tentarem denunciar e acabarem massacradas. Esse meio não é fácil. Renata segurou a mão de Cláudia e saiu andando. Mas as palavras de Carmen Ribeiro ficaram como espinhos em sua mente. O isolamento começava ali. Na segunda-feira de manhã, Cláudia voltou à escola, mas o ambiente havia mudado. No recreio, ela ficou sozinha, ninguém a chamou para jogar bola. 3 colegas da classe Mauro, Isabela e Luan se agruparam a certa distância, cochichando e depois rindo alto. Mauro se aproximou do ouvido de Cláudia. Foi você que fez o jogo ser cancelado. Deixa de mentira. Essa câmera era sua, né? Você colocou lá para fazer pegadinha e depois inventou história. O rosto de Cláudia ficou vermelho, ela recuou. Não. Não foi isso. Isabela zombou. Você assiste novela policial demais, garota. A professora Teresa, que passava por perto, apenas franziu a testa. Sem fofoca. Fiquem em silêncio e voltem para a fila. Cláudia abaixou a cabeça, as lágrimas caindo. Mas, no fundo de seus olhos, uma semente de raiva começava a germinar. Naquela noite, Renata parou o carro em frente ao prédio de Sérgio. Ele a recebeu com um aperto de mão apressado e uma expressão tensa. Vocês estão bem? Perguntou ele, puxando uma cadeira para Renata. Por enquanto. Mas a comissão ignorou tudo. Eles não querem mexer no vespeiro. Sérgio abriu o notebook e inseriu o cartão de memória no leitor. Os dois se sentaram lado a lado, sob a luz amarela suave do abajur. As pastas de vídeo apareceram na tela. Tem 3 arquivos. Vamos ver. Primeiro vídeo. A câmera estava posicionada em nível baixo, filmando o banheiro químico. A imagem tremia, mas era possível ver claramente o vai e vem de meninas entrando e saindo, tirando roupas e trocando de vestuário. Os rostos não apareciam nitidamente, mas o contexto e os gestos eram evidentes. Segundo vídeo. Filmado de um ângulo oblíquo, provavelmente em um vestiário improvisado atrás da arquibancada.
Uma menina começava a trocar de roupa, mas percebe algo e olha ao redor, fazendo a imagem ficar borrada por um instante. O campo de visão da câmera havia sido obstruído. Renata apertou os punhos, os olhos marejando. Terceiro vídeo. O mais longo, mostrava a área técnica. No final do vídeo, Cláudia aparecia no exato momento em que notava a câmera. A gravação se encerrava logo em seguida. Não há dúvida, disse Sérgio. Isso é gravação clandestina. O equipamento foi colocado propositalmente para espionar crianças. As mãos de Renata tremiam. Eu tenho que entregar isso à polícia. Sérgio assentiu. Mas se prepare, Renata. Pessoas como o Bruno raramente agem sozinhas. Ele já deve estar fazendo isso há algum tempo e pode ter quem o proteja. Eu não me importo. Renata se levantou. Ele mexeu com a Cláudia. Eu não vou parar. No dia seguinte, Renata se apresentou na delegacia da região do Distrito Sul. Quem a atendeu foi a oficial Marta Santos, uma mulher de cerca de 40 anos, olhar penetrante e postura firme. Renata entregou o dispositivo e o cartão de memória. Isso é uma prova do campo de futebol infantil. Suspeito que o treinador esteja gravando meninas em segredo. Marta examinou atentamente as fotos e abriu os arquivos. A senhora já viu o conteúdo? Já. 3 vídeos. 2 mostram o banheiro, e 1 mostra a área técnica onde minha filha encontrou o aparelho. Marta assentiu, séria. Isso não é mais suspeita. É crime. Vamos encaminhar para o setor de investigação criminal por violação de privacidade de menores. Renata expirou profundamente. Obrigada. Marta olhou, com o tom mais calmo. Mas a senhora e sua filha precisam estar preparadas. Quando a investigação começar, a opinião pública vai se dividir. Nem todos vão estar do seu lado. Renata sorriu tristemente. Eu não preciso que todos estejam do meu lado. Eu só preciso da verdade. Renata se sentou com os joelhos encostados no peito na sala de estar, a luz do abajur projetando sua sombra longa na parede. O relógio marcava 23h48, mas seus olhos permaneciam abertos, alertas como em plena luz do dia. Diante dela, o notebook com os 3 vídeos extraídos por Sérgio. Já os tinha assistido pelo menos 10 vezes, e a cada uma era como afundar num poço sem fundo. As imagens eram desfocadas, mas inconfundíveis. Era espionagem, feita de forma deliberada. Os rostos das meninas, mesmo não totalmente visíveis, se formavam em sua mente como peças de um crime que ainda aguardava por ser nomeado. A porta do quarto se abriu suavemente. Cláudia espiou com a cabeça, os olhos perdidos. Mamãe. Você ainda não dormiu. Renata se virou e forçou um sorriso. Tá tudo bem. Tá com sede? Não. Eu sonhei com ele. O tio Bruno. Renata se aproximou e abraçou a filha. Tá tudo bem agora. A mamãe tá aqui. Cláudia encostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe. Por que ele escondia a câmera? Renata ficou em silêncio. Não sabia como explicar a uma criança o quão sujo podiam ser os cantos escuros do mundo dos adultos. Para fazer algo ruim. E a gente precisa impedir. Você se lembra do que aconteceu aquele dia? Cláudia assentiu. Você fez a coisa certa. Foi muito corajosa. Cláudia. A menina não respondeu, apenas apertou a mão da mãe com mais força. Na manhã seguinte, Renata voltou a se encontrar com Sérgio na emissora de televisão. Levava uma cópia dos vídeos e um pendrive criptografado, caso as provas se perdessem. Existe alguma forma de saber quando a câmera foi colocada? Ela perguntou. Sérgio balançou a cabeça. Esse modelo não registra o horário da instalação. Mas se a gente analisar bem a luz, a direção das sombras e comparar com a posição do sol, dá para estimar a hora da gravação. Ele abriu o segundo vídeo, onde uma menina trocava de roupa. Pela sombra do sol entrando pela fresta da porta, isso aqui foi por volta de 10h30 da manhã, ou seja, alguém colocou essa câmera antes disso. Muito provavelmente na noite anterior. Você consegue identificar quem aparece na imagem. Não dá para ver os rostos com clareza. Mas se tivermos a lista de atletas que chegaram mais cedo, talvez seja possível deduzir. Renata anotou as informações. A polícia já abriu investigação. Mas eu quero mais. Quero encontrar as outras meninas que aparecem nos vídeos. Se mais gente falar, esse caso não pode ser abafado. Sérgio assentiu. Você já pensou em envolver a imprensa? Renata suspirou. Se for preciso, eu vou.
Mas ainda não. Primeiro, quero encontrar quem mais passou pelo que a Cláudia passou. Num café pequeno no centro histórico, Renata reencontrou Ana Martins, professora de educação física que havia trabalhado no Colégio do Norte, onde Bruno dava aulas. Eu não tenho provas, disse Ana, em voz baixa. Mas quando eu trabalhava lá, teve um caso. Estranho. Estranho como? Uma menina do 3º ano parou de ir às aulas de repente, ninguém explicou por quê. Depois, a mãe dela pediu transferência, sem justificar, tudo sumiu em silêncio. Você lembra o nome da menina? Luana Ferreira. Renata anotou rapidamente. Pegou o celular e começou a procurar perfis de pais ligados ao Colégio do Norte. Não demorou muito até encontrar uma Luana Ferreira, nascida em 2014, ex-aluna do colégio, atualmente estudando numa escola particular na periferia. Renata decidiu tentar a sorte, e enviou uma mensagem. Renata. Olá, sou mãe da Cláudia Soares. Minha filha está participando de um campeonato de futebol e se envolveu num caso sério. Fiquei sabendo que a Luana estudou no Colégio do Norte. Por favor, me responda, mesmo que só uma vez. A mensagem permaneceu sem resposta o dia inteiro. Naquela noite, uma mensagem anônima apareceu de repente pelo Messenger. Remetente. Eu sou a Luana. O tio Bruno também me fez ter medo. Mas minha mãe disse para não contar para ninguém. Disse que ninguém acreditaria e ia ser pior. As mãos de Renata ficaram geladas. Ela respondeu imediatamente. Renata. Você não fez nada de errado. Pode me contar mais alguma coisa? Depois de um tempo, Luana respondeu. Luana. O tio Bruno me mandou ficar depois da aula, disse que era teste de condicionamento. Não lembro tudo, só sei que fiquei com medo e queria ir embora. Depois minha mãe me trocou de escola. Renata. Você contou para sua mãe? Luana. Sim. Ela chorou. Mas falou para não espalhar. Tia. Eu tenho medo. Renata. Eu acredito em você. A Cláudia e eu estamos passando pela mesma coisa. Mas dessa vez, a gente não vai ficar calada. Na quarta-feira de manhã, Cláudia voltou ao campo de futebol para um treino matinal. Renata deixou a filha com o grupo de colegas enquanto conversava com o técnico substituto, Antônio Duarte, que vinha cobrindo os treinos após a transferência temporária de Bruno. Dona Renata, ouvi o que aconteceu. E, sinceramente, também não gosto do Bruno, disse Antônio, de braços cruzados. Ele já foi denunciado em outro time, mas ninguém levou até o fim. Quem mexe com ele, mexe com um monte de gente influente. Gente como quem? Antônio balançou a cabeça. Falam que ele tem ligação com o advogado Rafael Guimarães, aquele que livrou alguns técnicos acusados de assédio. Mas ninguém tem coragem de dizer isso em voz alta. A polícia já está investigando. E eu vou continuar procurando outras vítimas. Se for preciso, vou colocar isso na imprensa. Antônio suspirou. Você é firme. Mas cuidado. Eles não jogam limpo. À noite. Cláudia desenhava na sala. Renata olhou de canto de olho o que a filha pintava. Posso ver? Cláudia assentiu. O desenho mostrava um campo de futebol, com tudo ao redor pintado de preto. Na arquibancada, figuras sem rosto, como fantasmas. O que você desenhou? O campo do outro dia. Tudo escuro. Ninguém sorria. Só o tio gritando. Renata se sentou, abraçando a filha pelos ombros. Você quer parar? Não jogar mais futebol? Cláudia ficou em silêncio por um tempo, depois balançou a cabeça. Não. Eu quero jogar. Mas não quero ver ele de novo. Então eu vou garantir que você não veja. Eu prometo. Na manhã seguinte, a polícia ligou para Renata. A voz do outro lado era do inspetor Paulo Mendes, um homem de voz firme e profunda. Recebemos o dispositivo e os vídeos. Isso é grave. Mas para formalizar a denúncia, precisamos de mais testemunhas, ou, no mínimo, identificar as crianças nos vídeos. Se tiver qualquer informação, nos envie. Tenho, sim. Consegui contato com uma menina. Luana Ferreira. Mas a mãe dela não quer se envolver. Pode nos enviar a conversa? Posso. Envio agora. E Renata Mendes fez uma pausa. Tenha cuidado. Se esse homem já tem histórico, ele não vai deixar você em paz tão fácil. Renata apertou o celular com força. Justamente por isso, eu não posso sentir medo. Renata acordou às 3 da manhã com o toque do telefone.
Levantou-se devagar, sob a luz fraca da tela. Número restrito. Hesitou por um segundo, depois atendeu. Alô? Silêncio. Ela quase desligou quando uma voz masculina surgiu, baixa, pausada. Se continuar mexendo nisso, a menina vai se machucar de novo. Mas da próxima vez, não vai ser só um arranhão por descuido. Renata congelou. A mão gelada. Quem é? Perguntou, com a voz trêmula, mas firme. Eu não vou ligar de novo. Nem preciso. O recado está dado. Bip. A ligação foi encerrada. Renata ficou olhando para a tela, depois acendeu a luz e correu até o quarto de Cláudia. A menina ainda dormia, com o rosto enfiado no travesseiro com estampa de raposinha. Renata sentou-se ao lado, passando a mão pelos cabelos da filha. Mas por dentro, sentia como se alguém tivesse cavado um buraco fundo e frio dentro de si. Na manhã seguinte, Renata verificou novamente a câmera de segurança instalada do lado de fora do apartamento. Clicou nas gravações das Deutsche 3, mas a tela estava preta. Sem sinal. Não pode ser. Murmurou, abrindo a caixa de controle. O cabo de energia havia sido desconectado. Ela recuou, um calafrio percorreu suas costas. Alguém esteve ali. À tarde, Cláudia voltou da escola e correu para abraçar a mãe, assustada. Mamãe. Hoje cedo, quando o carro chegou na escola, eu vi uma pessoa parada na frente de casa. Ela usava um casaco preto com capuz, não disse nada, só ficou olhando para a janela do meu quarto. Renata parou de se mover. Tem certeza, filha? Eu vi direitinho. Quando chamei, a pessoa virou e saiu andando rápido. Renata abraçou a filha com força. Suas mãos tremiam, mas ela tentou manter a voz calma. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe vai cuidar disso. Naquela mesma noite, Renata levou Cláudia para fora de casa, indo se refugiar no apartamento da irmã, Elaine Soares, no bairro Montanha Alta, a quase 1 hora de carro dali. Elaine abriu a porta com o rosto tenso de preocupação. Você acha mesmo que ele tá seguindo vocês? Irmã, desligaram os cabos da câmera. A Cláudia viu um homem estranho olhando para a janela do quarto dela. Elaine suspirou. O Bruno é perigoso a esse ponto? Não é só o Bruno. Eu acho que ele tem cúmplices. Ou, no mínimo, gente ajudando a abafar tudo. Isso não é mais suspeita. É certeza. Cláudia ficou quieta no sofá, olhando para o chão, abraçada à sua mochila pequena. Elaine sussurrou. Ela tá comendo? Pouco. E o sono dela é leve. Acorda assustada de noite. Elaine entregou um copo d'água para Renata. Pode ficar aqui o tempo que precisar. Mas você tem que denunciar a ameaça à polícia. Eu vou. E mais do que isso. Eu quero investigar o Bruno. 2 dias depois, Renata foi à biblioteca municipal, onde havia arquivos públicos de profissionais que já haviam trabalhado no sistema de ensino privado. Ela vasculhou página por página, linha por linha, até que seus olhos pararam numa entrada. Bruno Almeida. Ex-treinador de educação física no Instituto São Felipe. Demissão em novembro de 2022. Motivo. Interno. Ela foi para os arquivos mais antigos. Bruno Almeida. Escola Particular Vicente Ramos. Afastado em junho de 2020. Motivo. Transferência indefinida. 2 escolas, 2 saídas sem explicação clara. Motivo interno era sempre a desculpa usada para esconder escândalos. Renata anotou tudo e saiu da biblioteca com a mente em turbilhão. Já não havia mais dúvida. Bruno tinha sido afastado de 2 instituições de ensino, e ninguém fez nada. Naquela noite, no apartamento de Elaine, Cláudia falou de repente enquanto desenhava. Mãe. O que a tia Luana falou com você? Renata olhou para a filha e se sentou ao lado dela. Ela disse que também teve medo. Que o tio Bruno fez ela se sentir mal, mas a mãe dela não deixou contar para ninguém. Cláudia largou o lápis. Então, se eu não tivesse contado, isso ia continuar para sempre. Talvez. Mas foi porque você guardou aquela camerazinha que a gente descobriu tudo isso. Cláudia assentiu com a cabeça e abraçou o pescoço da mãe. Mãe. Se eu contar mais, alguém vai acreditar? Renata beijou a testa da filha. Eu acredito. E depois, outras pessoas também vão acreditar. No dia seguinte, a polícia ligou. O inspetor Paulo Mendes se encontrou com Renata no escritório de segurança da região. Extraímos todos os dados do dispositivo.
São 6 vídeos no total, incluindo 3 que ainda não tinham sido vistos. Ele colocou sobre a mesa algumas folhas com imagens capturadas dos vídeos. Cada foto mostrava meninas em ângulos diferentes. Algumas estavam borradas, mas uma delas era nítida, uma garota de cabelo curto usando o uniforme do Colégio do Norte. Acho que essa é a Isabela Rocha. Colega de classe da Cláudia, disse Renata. Vamos tentar contatar os pais. Mas o difícil é que muitos não querem que os filhos sejam associados. Eles têm medo da repercussão. Isso não pode continuar, disse Renata com firmeza. É esse medo que permite que pessoas como o Bruno sobrevivam. Paulo assentiu. Você está fazendo um ótimo trabalho. Mas tenho o dever de avisar. Você está mexendo com uma rede muito fechada. Se alguém já teve coragem de ameaçar você de madrugada, é porque eles não têm mais receio de nada. E por isso mesmo que não podemos parar. Ao mesmo tempo, no campo de treino, Bruno conversava com um velho conhecido. Henrique Paiva, pai do meio-campista do Colégio do Norte. Eles estavam atrás de um grande reservatório de água. Ouvi dizer que a menina Cláudia tá inventando história, comentou Henrique. Criança inventa coisas. A mãe dela se acha heroína agora. Henrique abaixou a voz. Mas a polícia já tá envolvida. Bruno deu de ombros. A gente já passou por outras parecidas. Você lembra do caso da Luana, né? Sim. A mãe dela abafou tudo na hora. Desde que os pais fiquem calados, essas crianças não fazem nada. Henrique ficou em silêncio. Bruno completou. Se precisar, tem um advogado. O Rafael ainda tá no circuito. Isso vai sumir logo. Ele cuspiu no chão, com um sorriso torto nos lábios. À noite, enquanto Renata lavava a louça com Elaine, o telefone tocou. Era o número de Carmen Ribeiro, aquela que havia se esquivado no primeiro dia. Renata. Eu. Acho que você precisa saber disso. Pode falar. Hoje à tarde, o Bruno apareceu na minha casa. Disse que queria saber da Cláudia. Mas a forma como ele olhou para minha filha, a Lúcia, me deu arrepios. Perguntou se ela já tinha jogado na equipe. Eu fechei a porta na cara dele. Renata ficou muda. Desde o começo eu senti que tinha algo errado, mas fiquei com medo. Agora, tenho mais medo ainda se eu não falar nada. Obrigada, Carmen. Obrigada por ter coragem. Você quer que eu conte isso à polícia? Quero sim. Toda declaração conta. Naquela noite, Renata checou a fechadura da porta 3 vezes. Deixou o gravador ligado ao lado da cama. Cláudia já dormia profundamente, mas ela não conseguia. Em sua mente, a cena da filha correndo com o vestido rasgado e a pequena câmera na mão se repetia sem parar. Não era só uma busca pela verdade. Era uma caçada. E, desta vez, Renata não era mais a presa. Ela seria quem acenderia a luz nas trevas. Cláudia ficou 3 semanas sem ir ao campo de futebol. Toda vez que Renata tocava no assunto, ela apenas balançava a cabeça e desviava o olhar. As tardes antes dedicadas aos treinos agora eram preenchidas com desenhos cada vez mais escuros. Um dia, Renata entrou no quarto e viu um novo desenho. Diferente dos anteriores. Na imagem, a arquibancada estava toda preta, sem traços infantis. Uma sombra enorme no centro, sem rosto, apenas uma forma humana escura. As crianças ao redor estavam desenhadas pequenas, com os braços encolhidos, como se estivessem com medo. Mãe, disse Cláudia, erguendo os olhos, se eu não quiser mais jogar bola, você vai ficar triste? Renata parou por um instante. Você pode fazer qualquer coisa que te faça sentir segura, Cláudia. Eu só quero que você fique bem. Mas, se eu não contar nada, ele vai machucar outras crianças, né? Renata se sentou ao lado da filha com cuidado. Sim. Mas você já contou. E isso é algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Então, por que ninguém acredita em mim? Aquela pergunta fez Renata engasgar. Não tinha uma resposta satisfatória. Na mente dela, surgiam apenas os ombros que se encolheram, os olhares que se desviaram e o silêncio unânime de quem deveria ter falado. No dia seguinte, Renata foi procurar a mãe de Luana, Dona Maria Ferreira. A casa, num bairro tranquilo nos arredores da cidade, tinha um jardim bem cuidado, cercas brancas limpas como se nada de ruim jamais tivesse acontecido ali. Maria abriu a porta e ficou ligeiramente surpresa ao ver Renata. Me desculpe pela visita inesperada, disse Renata, sou mãe da Cláudia. A Luana me mandou uma mensagem.
Não vim incomodar, só peço alguns minutos. Maria interrompeu. Eu sei quem você é. Mas já disse a Luana para não manter contato. Nós duas sabemos o que aconteceu com Luana. Maria olhou para baixo, a voz endurecida. Não preciso que você me faça lembrar. Protegi minha filha mandando ela ficar em silêncio. Silêncio é proteção? Você não entende, disse Maria, fitando os olhos de Renata. Acha mesmo que pode enfrentar o sistema, sozinha? Renata não recuou. Não estou sozinha. E outros também virão. Mas isso só acontece se a gente falar. Maria apertou a maçaneta. Não quero o nome da minha filha envolvido em nenhuma investigação. Faça o que quiser, só não nos envolva. A porta foi fechada com força. Renata ficou parada ali por alguns segundos, depois virou-se e foi embora com o coração pesado. Naquela tarde, Renata foi até o campo de futebol em busca de informações com o ex-professor de educação física Matheus Vieira, um homem magro de meia idade, mas de olhar atento. Sabe por que as pessoas se calam? Perguntou Matheus, enquanto observava as crianças correndo no campo. Por que tem medo? Também. Mas tem outra razão. É mais fácil acreditar que a criança está fantasiando, do que encarar que um adulto, que devia ser confiável, é na verdade um predador. Renato encarou, com voz grave. O senhor já viu isso antes? Matheus assentiu lentamente. Há 10 anos. Outro treinador. Tudo igual. No fim, o caso foi abafado. A denunciante foi transferida de escola. Ele trocou de cidade, mudou de nome, e voltou, o ciclo se repetiu. Então, dessa vez, eu não vou deixar o ciclo continuar. Matheus deu um tapinha em seu ombro. Espero que consiga. Mas esteja preparada. O Bruno não age sozinho. À noite, no grupo de mensagens dos pais da turma de Cláudia, alguém enviou uma foto antiga, o time inteiro posando com Bruno após a final do campeonato do ano anterior. Eduardo, pai do Mauro. Lembram disso? O professor Bruno fez esses meninos evoluírem de verdade. Lúcia, mãe da Isabela. Agora estão falando um monte. Coitado dele. Renata não queria responder, mas sentiu que precisava. Renata. Desculpem, mas se fosse o filho ou a filha de vocês sendo filmado no banheiro, ainda diriam coitado dele. Seguiu-se um silêncio longo. Carmen Ribeiro. Eu acredito na Cláudia. E acredito na Renata. Também achei que ficar calada era o caminho mais seguro. Mas isso não pode continuar. Alguns visualizado apareceram. Ninguém retrucou, mas também ninguém mais apoiou. Renata fechou o celular. O silêncio era a camada de lama mais espessa sobre a verdade. 2 dias depois, Cláudia foi convidada para uma conversa com a psicóloga escolar Helena Ribeiro, proposta pela escola como apoio emocional. Renata acompanhou a filha até uma sala pequena e iluminada, com desenhos de girassóis nas paredes e um quadro com carinhas felizes e tristes. Oi, Cláudia, disse Helena, agachando-se para ficar na altura da menina. Eu sou a Helena. Só queria conversar um pouquinho. Pode ser? Cláudia assentiu e se sentou na cadeirinha ao lado da mesa. Você gosta de jogar bola, né? Sim. Mas agora não quero mais jogar. Por quê? Por quê? Alguém me fez sentir medo. Helena lhe entregou uma folha em branco e uma caixa de lápis de cor. Pode desenhar como você se sentiu na última vez que esteve no campo? Cláudia começou a desenhar. No silêncio que se estendeu, Renata observava a filha traçar linhas confusas, desenhando um cantinho de campo cercado por manchas pretas que aumentavam. Depois, Cláudia olhou para cima. Eu desenhei a sombra. Ela era bem grande. Ficava no meio do campo. E olhava para mim. Helena assentiu com um sorriso calmo. Você foi muito corajosa. Obrigada por compartilhar isso. Renata sentiu o olhar de Helena ao se levantar. Não era pena. Era compreensão genuína. No caminho de volta, Renata recebeu uma mensagem de Sérgio. Sérgio. Notícia ainda não confirmada. Uma segunda câmera foi achada em outro torneio do mesmo organizador, no ano passado. Estou checando. O coração de Renata apertou. Uma podia ser acaso. 2, era estrutura. Ela ligou imediatamente para Paulo Mendes. Inspetor, recebi uma informação possivelmente relevante. Outra câmera pode ter sido colocada em um torneio do ano passado. A fonte é confiável? Sérgio. O técnico que me ajudou a extrair o vídeo da primeira câmera. Ele está investigando. Nos envie tudo.
Se for verdade, não estamos mais falando de um caso isolado, mas de uma cadeia de eventos. Renata apertou o telefone contra o ouvido. Eu disse desde o começo. Isso não é acidente. É um jogo de caça. Naquela noite, com Cláudia já dormindo, Renata ficou sozinha à janela do apartamento de Elaine. A noite era silenciosa, o céu estrelado, mas o ar estava frio. Ela segurava o caderno onde vinha anotando tudo desde o início. Cada página era uma camada de poeira levantada, mentiras, medo, silêncio e covardia. Numa página quase em branco no fim do caderno, ela escreveu: Não foi minha filha que inventou. Foram os adultos que escolheram fechar os olhos. Renata estava na cozinha do apartamento de Elaine, segurando uma xícara de café já frio. Sobre a mesa, um pendrive, um gravador de áudio e 3 impressões de conversas com pais que haviam, em algum momento, demonstrado desconfiança de Bruno. Um plano começava a tomar forma em sua mente, não totalmente seguro, mas necessário. Irmã, disse ela, levantando os olhos, você pode me ajudar com uma coisa? Elaine, que cortava frutas, olhou de lado. Se for coisa perigosa, tô fora. Não é. Você só precisa estar numa reunião de pais como observadora neutra. Tomar notas, observar. E, se houver oportunidade, fazer uma pergunta. Elaine franziu a testa. Você quer armar uma cilada? Não. Só deixar que se revelem, acreditando que ninguém está gravando. Se ele perder o controle, será uma prova mais forte do que qualquer imagem borrada. 3 dias depois, a reunião do time do Colégio do Norte foi marcada para uma sala pequena, antes usada como depósito. Bruno estava à frente, com seu estilo habitual, sorridente, apertando mãos, dando tapinhas nas costas dos pais. Parecia não estar sendo investigado, nem questionado. Renata sentou-se no meio da sala, ao lado de Elaine, que fingia ser uma parente acompanhando. Ao redor, os pais pareciam acostumados a esse tipo de reunião de equipe. Alguns checavam e-mails, outros mexiam no celular. Mas Renata observava tudo. Olhares, postura, e principalmente as reações quando o nome Cláudia era mencionado. Bruno bateu palmas e começou. Obrigado por virem. Em primeiro lugar, quero dizer que nosso time está prestes a entrar numa sequência decisiva de jogos. Mas há certas coisas que me entristecem. Ele lançou um olhar rápido para Renata. Comentários sem fundamento, acusações vagas têm circulado. Isso abala o espírito da equipe, das crianças, e também o meu. Um dos pais, Juliano Tavares, tomou a palavra. Bruno, eu confio em você. Mas precisamos ser claros. Houve ou não um caso de uma criança sendo empurrada? Houve ou não um equipamento de filmagem escondido? Bruno semicerrou os olhos, e sua voz mudou de tom. Juliano, somos adultos. Não podemos nos deixar levar pelas histórias de crianças com imaginação fértil. Eu entrei na área técnica para verificar o sistema de iluminação. A menina entrou escondida, tropeçou e caiu. Aquela câmera não é minha. Elaine interveio, exatamente como haviam combinado. Mas se não era sua, por que a sua reação foi tão agressiva? Ouvi dizer que você quebrou uma garrafa de água e assustou a menina. Bruno se virou bruscamente para Elaine, a voz áspera. Quem é você? Renata é minha prima. Estou aqui no lugar dela para esta reunião. E também sou mãe, respondeu Elaine com calma. O ambiente na sala ficou tenso. Bruno soltou o ar, tentando se controlar. Não sou obrigado a prestar contas a quem vem aqui só para investigar. Faço esse trabalho por paixão, não para ser interrogado por quem não entende nada de esporte. Uma outra mãe, Beatriz Nogueira, falou em tom sereno. Bruno, eu sempre fui muito grata a você. Mas há coisas que... Se não há culpa, por que não colaborar com a investigação? Bruno soltou uma risada seca. Ridículo. Agora todo mundo quer bancar o juiz. Vou repetir. Não se intrometam nos assuntos de adultos e dessas crianças mimadas. Criança é para ser educada, não ouvida. Silêncio total. Renata apertou discretamente o bolso da jaqueta, onde o gravador estava ligado. Aquela frase. Aquele tom. Não precisava de mais nada. Ele acabara de se incriminar com o próprio descontrole. Naquela noite, Renata editou o áudio e manteve apenas o trecho com a fala de Bruno. Enviou no grupo dos pais com uma única mensagem. Renata. Não há testemunho mais claro do que a própria voz dele. É assim que um responsável por crianças demonstra controle e ética.
As notificações de visualizado pipocaram. Minutos depois, surgiram as primeiras respostas. Beatriz. Eu nunca imaginei que ele diria algo assim. Juliano. Tentei defendê-lo. Mas não dá mais. Essa frase é indefensável. Carmen Ribeiro. Vou conversar com a direção. Já passou da hora da escola intervir. Eduardo. Me desculpa, Renata. Acho que eu estava errado. Renata soltou o ar. Aquele áudio foi como uma fagulha acendendo um monte de palha seca que vinha sendo comprimido por meses de silêncio e dúvida. Agora, todos começavam a enxergar. Na manhã seguinte, ela levou uma cópia do áudio e outra do vídeo da minicâmera à delegacia. O inspetor Mendes a recebeu em seu escritório. Dessa vez, não é só um dado técnico. É uma fala direta, carregada de agressividade e negação de responsabilidade. Mendes ouviu o trecho e franziu a testa. A voz dele está clara. E se essa fala foi dita numa reunião com pais, tem ainda mais peso legal, pois mostra caráter, atitude e consciência do que estava fazendo. Já fomos pacientes demais, disse Renata. E agora ele está começando a temer. Você ouviu falar da segunda câmera encontrada? Sim. Sérgio está investigando. Confirmamos, era um modelo Orvix DIS-12, mesmo tipo. Foi removida do torneio infantil da região de Santa Luzia, em maio do ano passado. Localização, dentro de uma caixa de energia, no banheiro químico. Renata cerrou os punhos. Isso já acontece desde o ano passado. Talvez antes. Isso nos dá cada vez mais motivos para crer que se trata de um padrão sistemático. Você deu o primeiro passo para expor isso. Naquela noite, Sérgio ligou. Acabei de receber notícia de um antigo colega da emissora, estão pensando em publicar uma matéria sobre o caso. Querem uma entrevista anônima, se você ou a Cláudia aceitarem. Não. Ainda não. Não vou expor a Cláudia nesse momento. Então o que você quer? Quero que ele caia antes de ter chance de negar. O áudio de hoje é só o começo. Mas ainda falta. Quando todos enxergarem quem ele realmente é, até os que têm medo vão se sentir prontos para falar. 2 dias depois, Bruno foi oficialmente afastado do cargo de treinador enquanto a investigação interna prosseguia. A escola divulgou um comunicado. Não emitiremos conclusões antes da verificação completa. Mas, por segurança dos alunos, a decisão de suspensão foi adotada. Naquela tarde, Cláudia voltou da escola com uma expressão estranhamente leve. Ele não estava no campo hoje, disse, tirando os sapatos e os colocando com cuidado na estante. Renata sentou-se ao lado da filha e acariciou seus cabelos. E como você se sentiu? Cláudia não respondeu de imediato. Abriu a mochila e tirou uma folha dobrada em 4. Era um desenho. Não havia mais arquibancadas negras ou sombras ameaçadoras. No lugar, um campo pequeno, céu branco, e uma menina de camisa número 9 sorrindo no centro. Eu desenhei de novo o campo. Mas ainda não colore, porque não sei se vou voltar. Tudo bem. Você pinta quando quiser. Cláudia assentiu pela primeira vez em muitos dias, sem hesitar. Nos dias seguintes ao anúncio da suspensão de Bruno, o campo do Colégio do Norte parecia um corpo esvaziado de sangue. O ambiente era sombrio, os pais conversavam baixo, evitando mencionar o nome dele. As crianças pareciam sentir que algo grande estava acontecendo, mas ninguém explicava. Renata não ia ao campo, mas Sérgio sim. Disfarçado de jornalista esportivo, dizia estar estudando novos modelos de treinamento infantil após mudança de técnico. Com aparência simpática e acessível, aproximou-se dos pais, dos funcionários e, especialmente, das estruturas usadas nos torneios anteriores. Numa tarde chuvosa, Sérgio ligou para Renata. Encontrei mais 2 câmeras. Também Orvix DIS-12. Onde? Na área técnica do campo 2. Uma escondida atrás da caixa de energia. Outra dentro de um duto de ventilação no banheiro antigo. As 2 sem bateria. Já chamei a polícia. Eles estão isolando o local. Renata ficou muda por alguns segundos. Então são 3. Não, 5 câmeras. Pode haver mais. Com certeza há. Mas agora, pelo menos, ninguém mais pode dizer que é coisa da sua cabeça. O inspetor Paulo Mendes convocou uma reunião interna com Renata e uma promotora. O encontro foi em uma sala reservada na sede de segurança do Distrito Sul. Na mesa estavam mapas com marcações dos locais suspeitos, cópias dos cartões de memória e imagens dos vídeos. Paulo iniciou.
Revisamos os campeonatos dos últimos 2 anos. Santa Luzia, Ponte Alta e São José. Todos tinham banheiros provisórios com a mesma estrutura e segurança fraca. A promotora, Adriana Pereira, uma mulher de meia idade com olhar afiado, forreva os documentos. Há uma coincidência importante. Bruno Almeida esteve como treinador em todos esses torneios. Todos organizados pela mesma Liga Regional de Futebol Infantil do Centro. Renata sentiu, a voz embargada. Então ele fez isso por, no mínimo, 2 anos? Talvez mais, respondeu Mendes. Estamos cruzando os dados dos times que ele já treinou. Crianças que mudaram de escola de repente. Solicitações de transferência sem motivo claro. Estamos revisando tudo. Pereira continuou. Estamos preparando uma intimação formal. Mas precisamos saber se você está disposta a ser testemunha principal, caso o processo vá a julgamento. Renata levantou o rosto. Eu não vou recuar. Já não existe mais caminho de volta. Enquanto isso, Bruno começava a sentir a pressão se fechar ao seu redor. Já não eram mais olhares vagos de desconfiança. Era afastamento explícito. Os pais que antes eram cordiais agora apenas acenavam com a cabeça, de longe. Outros professores de educação física evitavam encontrá-lo. Até mesmo Henrique, seu antigo aliado, mantinha distância. Bruno bateu com força na mesa do vestiário e ligou freneticamente para um homem chamado Rafael. Você tem que intervir. Estão me encurralando. Um bando de pais influenciados por aquela mulher maluca tá exigindo que eu seja processado. A voz do outro lado era calma. Bruno, eu te avisei no ano passado. Era pra parar. Não dá mais pra justificar o que está vindo à tona. Você prometeu. Eu pensei que você tivesse apenas passado um pouco do limite. Mas agora. Não. E eu não vou enterrar minha carreira por sua causa. Clique. A ligação foi encerrada. Bruno atirou o telefone contra a parede, despedaçando-o. Naquela tarde, Renata havia acabado de buscar Cláudia de uma atividade extracurricular quando recebeu uma mensagem de Carmen Ribeiro. Carmen Ribeiro. Bruno veio buscar o filho hoje. Mas não foi embora de imediato. Ficou parado perto do estacionamento por uns 15 minutos, olhando na direção do campo principal. Renata apertou o volante com força. Irmã, pode ficar com a Cláudia um pouco? Eu preciso voltar ao campo. Renata chegou ao Colégio do Norte já anoitecendo. Uma garoa fina caía. Ela entrou no estacionamento dos fundos, onde os postes de luz iluminavam mal e quase ninguém passava. Bruno estava lá, sozinho, o casaco escuro encharcado, o boné cobrindo metade do rosto. Ele se virou ao vê-la. Você chegou rápido. Renata caminhou até ele sem hesitar. O que você está fazendo aqui? Tentando apagar rastros? Ver se ainda dá para manipular alguma coisa. Bruno sorriu de lado. O que você quer de mim? Que eu me ajoelhe e peça perdão? Quer me levar pro inferno junto com você? Não. Não quero pedido de perdão. Quero justiça. Ele deu um passo à frente, a voz baixa, quase um rosnado. Acha que é mais forte do que eu? Que vai ganhar? Não. Eu sei que sou mais fraca. Mas eu não estou sozinha. Naquele exato momento, uma voz infantil cortou o ar. Mamãe. Não deixa ele chegar perto. Renata virou. Cláudia estava na beirada do estacionamento, segurando um guarda-chuva, tremendo, mas com os olhos arregalados. Bruno parou. O olhar dele vacilou. Não esperava ver Cláudia ali. Não esperava que ela tivesse coragem de enfrentá-lo. Aquela mesma menina que ele já gritou, já ameaçou. Agora estava ali, ereta, falando em voz alta. Mãe. Vamos embora. Não fica perto dele. Bruno recuou um passo. Renata caminhou até a filha e a abraçou. Você foi incrível. Cláudia. Cláudia ainda tremia, mas, pela primeira vez, não se escondeu atrás da mãe. Segurou firme sua mão. Não chorava. Os olhos estavam bem abertos, fixos em Bruno, como se quisesse guardar para sempre aquele rosto. Bruno virou-se e saiu sozinho, na escuridão. Na manhã seguinte, a polícia invadiu o apartamento de Bruno, no 5º andar do condomínio Mirante Alto. O mandado de busca e apreensão foi executado sob supervisão do inspetor Mendes e 3 agentes de segurança. Foram encontrados 3 dispositivos Orvix novos dentro de um armário de sapatos, um cartão de memória apagado, mas possível de recuperar, e um computador com histórico de acesso a sites com conteúdo ilegal.
Bruno foi escoltado até o carro da polícia diante do olhar de alguns vizinhos curiosos. Estava com a cabeça baixa, o rosto pálido. A notícia da prisão se espalhou rapidamente. Seu nome apareceu nas manchetes. Técnico de futebol infantil é preso por suspeita de filmagem ilegal e agressão a menores. Renata leu a manchete com o coração vazio. Sem alegria. Sem vingança. Apenas um cansaço profundo que tomava o corpo inteiro. Olhou para Cláudia, que colava cuidadosamente o desenho do campo de futebol que havia dobrado há semanas. Mãe. Agora eu quero colorir. Pode sim, meu amor. Agora você pode. A menina pegou um lápis azul e começou a colorir o céu. Devagar, traço por traço. Na segunda-feira, um carro da polícia azul e branco parou em frente ao fórum do Distrito Vento Sul. Bruno desceu, algemado, olhos baixos, rosto pálido. Já não era mais o treinador animado das reuniões de equipe. Era apenas um homem tentando se equilibrar diante do próprio colapso. Na calçada oposta, Renata observava. Não tirou fotos, não chamou ninguém. Apenas ficou ali. Ao seu lado, Elaine e Sérgio. Você pode depor na audiência de hoje? Perguntou Sérgio, em voz baixa. Sim. Já assinei com o Ministério Público. Eles precisam da mãe da vítima em pessoa, respondeu Renata, sem desviar os olhos de Bruno. Elaine apertou de leve a mão da irmã. Você foi incrível, Renata. De verdade. Dentro da sala de audiência, o silêncio era denso. A promotora Adriana Pereira apresentou as acusações. Bruno Almeida está sendo denunciado por 3 crimes. 1. Uso de equipamento de gravação ilegal para violar a privacidade de menores. 2. Agressão física contra criança menor de 12 anos. 3. Obstrução de investigação por meio de ameaça à testemunha e destruição de provas. Bruno permaneceu em silêncio, apenas acenando com a cabeça quando seu nome foi citado. Ao seu lado, o advogado de defesa era um homem desconhecido, não era Rafael. Adriana continuou. A polícia apreendeu ao todo 5 dispositivos Orvix X12. 3 estavam operacionais. 2 continham imagens claras de áreas de banheiro nos torneios infantis. Os vídeos estavam criptografados, o que indica que o acusado tem conhecimento técnico avançado sobre equipamentos de uso restrito. Ela apresentou a prova número 17. Uma imagem extraída de vídeo, onde Cláudia aparecia curvada, pegando o aparelho. O rosto dela exprimia pavor, surpresa, não precisava de legenda. Este é o momento em que a verdade se tornou impossível de esconder. Uma criança guardou a primeira evidência, enquanto os adultos, aqueles que deveriam protegê-las, escolheram o silêncio. Renata foi chamada para depor. Caminhou até o púlpito com uma serenidade quase automática. Não olhou para Bruno. Fixou-se apenas em quem estava à frente. A senhora foi a primeira a denunciar? Perguntou o juiz. Sim. Minha filha, Cláudia Soares, de 8 anos, encontrou um equipamento de filmagem colado atrás da parede da área técnica. Depois disso, ela foi ameaçada e empurrada por Bruno. A senhora tem provas? Renata entregou a cópia do cartão de memória, imagens impressas do vídeo e o áudio da reunião de pais. O trecho onde Bruno dizia, não se metam nos assuntos de adultos e dessas pestes. O juiz assentiu e repassou à equipe jurídica. Ninguém falou. Não era necessário. As imagens diziam tudo. A senhora teve medo? Perguntou a promotora, suavemente. Renata soltou o ar. Sim. Mas eu teria mais medo ainda se não fizesse nada. Eu não posso deixar minha filha viver num mundo onde os maus não enfrentam as consequências. Após o depoimento de Renata, os vídeos foram exibidos durante a audiência. A sala de julgamento estava tão silenciosa que só se ouvia o som constante do ventilador de teto. Um dos vídeos mostrava uma menina de cerca de 10 anos trocando o uniforme, capturada por uma câmera escondida dentro de uma caixa elétrica. A parede de cimento cru, a luz entrando por uma fresta da porta, o som leve do vento, todos os detalhes eram reais demais, frios demais. Um dos pais começou a chorar baixinho na sala. Outro virou o rosto. Bruno não se mexia. Seus olhos estavam fixos no chão, como se recusasse a estar presente na própria verdade. Ao fim da audiência, o juiz declarou: o réu Bruno Almeida ficará detido por 45 dias enquanto aguarda o julgamento oficial. Durante esse período, todos os seus dispositivos pessoais, bens eletrônicos e dados serão analisados sob supervisão legal. A polícia conduziu Bruno para fora da sala.
Ao passar por Renata, ele a olhou brevemente sem ódio, sem ameaça, apenas com o vazio de alguém que já sabia que tudo havia acabado. Naquela noite, durante uma reunião interna da escola, a diretora Mônica Castro organizou um encontro reservado com Renata e Cláudia. A sala era acolhedora, com apenas as 3 presentes e uma xícara de chocolate quente para cada uma. Cláudia disse Dona Mônica, abaixando-se até a altura da menina, eu quero te agradecer. Muitos adultos não conseguiram fazer o que você fez. Cláudia ficou quieta, segurando a xícara, e murmurou. Eu só guardei o aparelhinho. Mas se não fosse por você, aquele aparelho teria ficado para sempre na parede. E muitas outras crianças teriam sido observadas, respondeu a diretora. Renata, ao lado da filha, apertou sua mão com ternura, o olhar suave. A diretora tirou um envelope pequeno. Dentro, havia uma carta de agradecimento pessoal e uma medalha simbólica da escola, uma estrela prateada sobre fundo azul. Este é um presente simples. Nós vamos fazer uma cerimônia oficial após o julgamento. Mas eu queria que você soubesse antes que você fez a coisa certa. E que tem todo o direito de se orgulhar disso. Cláudia olhou a medalha com os olhos arregalados. Eu recebi. Porque fiz a coisa certa? Porque você foi corajosa. E porque a verdade que você protegeu salvou muitas outras crianças. Cláudia sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso sem hesitação, sem tremor pleno, como um raio de sol atravessando um canto escuro há muito tempo fechado. 3 dias depois, Cláudia foi convidada a participar de uma mesa redonda especial organizada pela escola em parceria com a Secretaria de Educação. Privacidade infantil em espaços públicos. O evento ocorreu no auditório da Escola Secundária São Miguel, com a presença de vários pais, professores e representantes legais do escritório do inspetor regional. Renata conduziu a filha até o palco. Cláudia vestia um vestido azul, o cabelo trançado com cuidado, e nas mãos, seu desenho finalizado do campo de futebol, um céu azul, meninas jogando bola, arquibancadas cheias de cor. A menina levantou o desenho. Eu sou a Cláudia. Este é o campo que eu desenhei. No começo, estava todo preto. Mas a mamãe disse que, se eu contasse a verdade, ele ia voltar a brilhar, e agora, tem sol. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos e então irrompeu em aplausos. Não aqueles aplausos educados, mas sinceros, fortes, com lágrimas nos olhos. Uma mãe da primeira fila se levantou. Era a mãe de Isabela Beatriz Nogueira. Eu não acreditei na Cláudia no começo. Me desculpa. Eu prometo que não vou mais permitir que ninguém seja silenciado. Um efeito dominó. Os pais se levantaram, um por um, até que o auditório inteiro se tornou uma floresta de palmas, em honra a uma menina de 8 anos que não se calou. Um mês após a primeira audiência, o campo de futebol do Colégio do Norte foi reaberto. Mas desta vez, não era só cortar a grama, repintar as linhas ou montar as tendas para os jogadores. Uma mudança profunda havia se espalhado pela gestão da escola. 3 placas vermelhas foram instaladas nas entradas. Área de monitoramento legal, privacidade infantil protegida. É proibido o uso de gravações ou filmagens ilegais. Área de banheiro monitorada por funcionária do sexo feminino. Além disso, a partir de agora, toda partida teria uma supervisora feminina encarregada dos bastidores. Todos os pais passaram a assinar um termo de compromisso sobre ética esportiva e segurança infantil. Renata ficou à beira do campo, olhando para as placas com um sentimento difícil de descrever, um alívio agridoce. Era preciso que crianças se machucassem para que os adultos finalmente pensassem em protegê-las. Lá adiante, Cláudia aquecia com seu novo grupo de amigas. Vestia a camisa número 9, a do irmão falecido, que um dia sonhou em jogar ao lado dela em uma partida amistosa. Elaine, ao lado de Renata, tirava fotos e sorria. Ela escolheu usar a 9, então? Renata assentiu, os olhos fixos na filha. Ela disse que hoje é o primeiro jogo em que ela não sente mais a sombra escura. A partida amistosa aconteceu numa manhã de sábado, sob o céu claro de junho. O Colégio do Norte enfrentou o time Estrelas Verdes, um grupo recém-formado, composto majoritariamente por meninas, incentivado pela escola depois do ocorrido. Cláudia jogava como meia atacante. Era menor que a maioria, mais ágil e esperta. Cada vez que tocava na bola, os pais aplaudiam das arquibancadas. Na lateral, Carmen Ribeiro agitava uma bandeira de pano, ao lado de Beatriz e outras mães que antes haviam se calado. E a mãe dela? Perguntou Beatriz. Logo atrás da menina. Ela não precisa mais estar na frente para proteger.
A Cláudia agora sabe andar sozinha, respondeu Carmen. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1. A árbitra, uma estagiária da Faculdade de Educação Física, sinalizou a pausa para hidratação. As crianças se agruparam sob a tenda. Cláudia enxugou o suor e se virou para a nova colega, Sofia Nascimento, a goleira mais jovem do time. Sofia, parece que você está tremendo. Sofia mordeu o lábio. Tenho medo de errar. Não tem problema. Eu já tive medo de uma sombra que parecia 10 vezes maior que eu. Mas eu chutei por cima dela. Você também pode. Sofia olhou para Cláudia e sorriu. Você não só joga bem, como anima os outros. Você ainda não viu meu chute mais forte. As duas riram juntas. O segundo tempo começou. Cláudia avançou pelo meio-campo, recebendo o passe de Mauro, o mesmo menino que um dia a chamou de mentirosa. Mauro gritou: Cláudia! Agora é tua vez de provar. Cláudia sorriu, dominou a bola, driblou duas adversárias e tocou em diagonal para Isabela. Um controle, um chute. Vuush! A bola entrou direto no ângulo. O campo inteiro explodiu em aplausos. Isabela se virou, abriu os braços e abraçou Cláudia com força. A gente é um time, né? Cláudia assentiu com força. É sim. A partida terminou com o placar de 3-2 para o Colégio do Norte. Mas ninguém se importava com quem ganhou ou perdeu. O que fez toda a arquibancada se levantar foi o momento em que Cláudia ergueu a cabeça, caminhou até o centro do campo e acenou para o público. As câmeras dispararam. Um repórter esportivo local, Inácio Freitas, correu até Renata. Com licença, dona Renata. Eu sou o Inácio, do jornal O Pequeno Atleta. Sei que a senhora não quer expor a Cláudia na mídia, mas acho que o mundo precisa conhecer essa menina corajosa. Renata sorriu e balançou a cabeça. A Cláudia não precisa aparecer no jornal. Desde que ela possa jogar bola e sorrir, qualquer outra criança também pode ser protegida. Inácio fez anotações e, ao abaixar a caneta, perguntou: Então me diga só uma coisa. A senhora ainda acredita no futebol infantil depois de tudo isso? Não é acreditar no futebol, respondeu Renata, é acreditar que os adultos podem aprender a escutar as crianças. 3 dias depois, na coletiva da Secretaria de Educação sobre reforço da segurança nas atividades esportivas escolares, Cláudia foi convidada de surpresa a fazer um discurso. Ela não vestia uniforme, mas sim um vestido branco simples, com a medalha da estrela prateada presa ao peito. A diretora Mônica, do Colégio do Norte, a apresentou. Vamos dedicar os últimos minutos para ouvir uma personagem pequena no tamanho, mas com uma voz muito grande durante todo esse processo de mudança, a aluna Cláudia Soares. Cláudia subiu ao palco e fez uma reverência. Segurou o microfone com as 2 mãos e falou com clareza. Eu tive muito medo de contar o que vi. Porque os adultos à minha volta não acreditavam. Mas minha mãe me disse, se eu conseguir guardar a verdade, eu já venci um jogo, mesmo sem encostar na bola. O auditório ficou em silêncio. Eu só queria que meus colegas não precisassem sentir medo como eu senti. E queria que eles pudessem jogar, sorrir e correr de novo. Como hoje. Todos se levantaram e aplaudiram. Renata estava ao fundo, os olhos molhados. Elaine segurou sua mão e sussurrou. Ela conseguiu, mana. As duas conseguiram. De volta em casa, Cláudia pegou seu antigo desenho. Cuidadosamente, ela acrescentou um novo detalhe. Uma jogadora pequena no canto do campo, com o cabelo preso no alto, usando a camisa número 9, chutando a bola em direção ao sol. Embaixo, Cláudia escreveu uma frase, com letra bem caprichada. Naquele jogo eu tive medo, mas agora eu jogo e sorrio. Renata viu e sorriu. Sentou-se ao lado da filha. Amanhã quer jogar de novo? Cláudia olhou para a mãe e assentiu. Ainda com a camisa 9. Acho que meu irmão ia gostar disso. Com certeza ele está rindo bem alto em algum lugar. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos e depois caíram na risada. Não havia mais sombra escura no meio do campo. Ninguém mais parado diante da janela do quarto. Restava apenas o céu, o som das chuteiras na grama e a luz. A história assombra ao lado do campo, ressalta a lição sobre coragem e o papel da sociedade na proteção das crianças. Pequenos, como Cláudia, podem ser os que despertam a verdade, mas são os adultos que devem agir. O silêncio, a omissão ou o medo apenas perpetuam o mal. Quando alguém tem coragem de falar, mesmo estando sozinho, a luz da justiça começa a se espalhar.
A responsabilidade de cada um é não virar o rosto diante da dor infantil, pois às vezes, um gesto pequeno pode salvar uma geração inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.